Hoje, eu quero acolher você com todo carinho e fé neste momento tão especial. Sei que talvez o seu dia tenha sido pesado, que as lutas e o cansaço tenham tentado roubar a sua paz. Mas agora, eu te convido a deixar tudo de lado por alguns minutos e entrar comigo na presença de Deus. Este é o seu lugar seguro. Aqui, não importa o tamanho do problema, nem a força da tempestade. O Senhor nos recebe exatamente como estamos, com nossas fraquezas, com as lágrimas que ninguém viu e com o coração que, muitas vezes, já não sabe nem o que pedir. Respire fundo. Sinta que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você ainda não entende. Hoje, Ele quer renovar as suas forças, acalmar a sua alma e te lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Então feche os olhos, se possível. Prepare o seu coração, porque vamos orar e buscar juntos o renovo que só o Senhor pode dar. A palavra de Deus nos lembra, no Salmo 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é exatamente isso que precisamos declarar neste momento. O Senhor é o nosso abrigo seguro. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade que parece não ter fim. Talvez as notícias ruins tenham chegado uma atrás da outra, e você se sinta sem chão. Mas a verdade é que quando o mundo ao nosso redor balança, Deus permanece firme, inabalável, como uma rocha que nunca se move. Quando reconhecemos que Ele é o nosso refúgio, não estamos dizendo que os problemas desaparecerão num estalar de dedos. Estamos afirmando que, mesmo no meio da batalha, temos um lugar de descanso e segurança. E esse lugar é a presença dele. Hoje, quero que você declare com fé: Senhor, Tu és o meu abrigo. Tu és a minha fortaleza. É nos Teus braços que encontro paz. Porque quando você se refugia em Deus, o medo perde força e a esperança renasce. A Bíblia nos ensina, em 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso significa que você não precisa carregar sozinho o peso que está esmagando o seu coração. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e, no final, só ficamos mais cansados, mais angustiados, mais frustrados? Mas hoje, Deus está te chamando para fazer algo diferente. Entregar. Entregar não é desistir. Entregar é reconhecer que existe alguém infinitamente maior, mais sábio e mais capaz de cuidar de cada detalhe da sua vida. É como colocar nas mãos do Senhor aquela dor que ninguém entende, aquela preocupação que te tira o sono, aquele medo que tenta te paralisar. Neste momento, faça isso em oração. Pai, eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu coloco diante de Ti as minhas preocupações, meus medos e meus sonhos. Toma conta, Senhor, e me ensina a confiar. Quando você entrega, algo sobrenatural acontece. O fardo fica leve, o coração respira e a paz começa a preencher os espaços onde antes havia angústia. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9 que Deus disse a ele: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma das verdades mais libertadoras da vida cristã. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Você não precisa fingir que está bem quando, na verdade, está esgotado. Deus não exige que você carregue o peso da vida sozinho. Ele sabe das suas limitações, conhece suas lágrimas e entende o seu cansaço mais do que qualquer pessoa. E é justamente nos momentos em que você se sente mais fraco que o poder de Deus se manifesta de forma mais intensa. É quando você diz: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, que Ele age. Lembre-se, a sua força tem limites, mas a força de Deus é infinita. Se hoje você sente que não aguenta mais, saiba que o Senhor está pronto para renovar suas forças e te fazer seguir adiante, não pela sua capacidade, mas pelo poder dele. Agarre-se a essa promessa e repita: Quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque é Deus quem te sustenta. A esperança é como uma chama. Se não cuidarmos dela, o vento das dificuldades pode tentar apagá-la.
E é por isso que precisamos constantemente alimentá-la com a palavra de Deus. Hoje, quero compartilhar com você alguns versículos que são verdadeiros pilares para os dias de luta e cansaço. Isaías 40 e 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmo 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essas não são apenas palavras bonitas. São promessas do próprio Deus, e Ele não falha em cumprir o que diz. Quando você guarda esses versículos no coração, é como se estivesse colocando tijolos firmes para reconstruir a sua fé todos os dias. Por isso, repita essas promessas, ore com elas, declare-as sobre a sua vida. Porque quando a palavra está viva dentro de você, a esperança se mantém acesa, mesmo na noite mais escura. Mesmo nos dias em que tudo parece estar desmoronando, há uma verdade que jamais muda. Deus está com você. No Salmo 139, Davi declara que não há lugar onde possamos ir que esteja fora da presença do Senhor. Seja no vale mais profundo ou no topo da montanha mais alta, Ele está lá. E quando reconhecemos essa presença constante, o nosso coração encontra motivos para agradecer, mesmo em meio às lutas. A gratidão muda a nossa perspectiva. Em vez de olharmos apenas para o problema, começamos a enxergar as mãos de Deus sustentando cada detalhe da nossa vida. Pare por um instante e lembre-se: quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas portas Ele abriu? Quantas situações que pareciam perdidas foram transformadas? Hoje, mesmo cansado, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me deixou sozinho. Obrigado porque a Tua presença me sustenta e me dá forças para continuar. Quando agradecemos pela presença de Deus, é como se a nossa alma recebesse um abraço do Pai, e esse abraço traz paz e renovo para seguir em frente. Há momentos na nossa jornada em que as pernas tremem, o coração aperta e a vontade é simplesmente parar. Mas é justamente nesses momentos que precisamos levantar um clamor sincero ao Senhor, pedindo que Ele renove nossas forças. A Bíblia diz em Salmo 121, versículos 1 a 2: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso significa que a fonte da nossa força não está em nós mesmos, nem nas circunstâncias, mas no Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Hoje, feche os olhos e ore. Pai, eu estou cansado, mas não quero desistir. Eu preciso do Teu fôlego, da Tua energia, da Tua força para seguir. Renova-me por dentro e me faz caminhar no Teu propósito sem tropeçar. Quando clamamos dessa forma, abrimos espaço para que Deus derrame sobre nós um renovo que o mundo não pode dar. Você pode estar se sentindo fraco agora, mas no momento em que Ele soprar sobre você, vai perceber que há um vigor novo, uma coragem nova e um ânimo que não vem de explicações humanas. Existem situações em que o coração está tão agitado que parece impossível sentir paz. Mas a palavra nos lembra, em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não depende de tudo estar resolvido, nem de as circunstâncias mudarem. Ela vem diretamente de Deus e é capaz de acalmar a alma mesmo no meio da tempestade. Hoje, você pode fazer dessa promessa a sua oração. Senhor, eu entrego ao Senhor minha ansiedade, minhas dúvidas e meus medos. Eu peço a paz que vem do alto, aquela que não se explica, mas que invade e transforma o meu interior. Guarda minha mente, guarda meu coração e me ajuda a descansar em Ti. Quando essa paz chega, é como um rio calmo correndo dentro de você. O barulho ao redor pode continuar, os problemas ainda podem estar lá, mas dentro de você haverá serenidade para esperar o agir de Deus sem se desesperar.
Quando enfrentamos dias de luta e cansaço espiritual, é fácil focar apenas no que está difícil agora. Mas uma das formas mais poderosas de reacender a fé é olhar para trás e lembrar de tudo o que Deus já fez. O salmista, no Salmo 77:11, diz: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Essa atitude de lembrar nos ajuda a enxergar que, se Deus já agiu antes, Ele pode agir novamente. Pare um momento e pense. Quantas vezes você achou que não ia conseguir, mas conseguiu? Quantas vezes a solução parecia impossível e, de repente, o Senhor abriu um caminho? Quantas portas se abriram quando tudo parecia fechado? Essas memórias não estão aí por acaso. Elas são provas vivas do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o medo tentar dizer que não tem saída, responda com a lembrança: se Deus me sustentou ontem, Ele vai me sustentar hoje e amanhã. Esse exercício de memória fortalece o coração e nos faz avançar com confiança, mesmo quando não vemos o próximo passo. O cansaço espiritual, muitas vezes, não vem só do que enfrentamos, mas do que carregamos dentro. Ansiedade, medo, preocupações e culpas podem pesar tanto que sentimos como se estivéssemos andando com uma mochila cheia de pedras. Por isso, Jesus nos convida, em Mateus 11:28, dizendo: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas físico, é descanso para a alma, alívio para o coração. Mas para recebê-lo, é preciso entregar, realmente entregar, o peso que você tem carregado. Hoje, ore assim: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. Eu coloco diante de Ti todos os meus medos, minhas preocupações e minha dor. Eu te entrego o controle e confio que o Senhor cuidará de cada detalhe. Quando soltamos o peso e colocamos nas mãos de Deus, algo muda. A pressão no peito diminui, a mente começa a respirar e o coração encontra um lugar seguro para descansar. Muitas vezes, no desejo de resolver tudo, acabamos gastando forças em batalhas que não foram feitas para lutarmos sozinhos. A Bíblia nos lembra, em Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Isso não significa cruzar os braços e não fazer nada, mas sim confiar que existem guerras que só Deus pode vencer. Quando entregamos o controle, abrimos espaço para que Ele haja de forma sobrenatural, fazendo o que nós jamais conseguiríamos por nossa própria força. Hoje, faça essa oração: Pai, eu entrego esta batalha nas Tuas mãos. Sei que o Senhor é meu defensor, meu protetor e meu refúgio. Enquanto eu descanso em Ti, sei que o Senhor está agindo, abrindo caminhos e desfazendo armadilhas. E quando essa confiança se firma no coração, o medo perde força, a ansiedade se dissolve e a esperança se renova. Porque no tempo certo, Deus se levanta, e quando Ele luta por nós, a vitória é garantida. Nada fortalece tanto um coração cansado quanto o contato vivo e constante com a Palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, mas alimento diário, capaz de trazer ânimo, direcionamento e vida nova para quem a medita com sinceridade. Em Salmo 119, 105 está escrito: A Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando a escuridão da luta parece nos envolver, é a palavra que nos guia, mostrando o próximo passo e dissipando a confusão. Talvez hoje você esteja se sentindo sem forças, mas ao abrir a Bíblia e ler com fé, algo acontece dentro de você. Não é só informação, é transformação. A palavra renova a mente, fortalece a fé e lembra quem você é em Cristo. Ore assim: Senhor, que a Tua palavra seja meu sustento hoje, que cada versículo me encha de esperança e cada promessa me faça avançar, mesmo quando não vejo o caminho completo. E à medida que você se enche das Escrituras, o desânimo perde espaço e um novo vigor espiritual começa a brotar. A presença de Deus não é apenas um conceito, é uma realidade que transforma o ambiente e o nosso interior. Quando nos colocamos diante dele, algo muda.
A mente se acalma, o coração se aquece e a alma encontra descanso. Em Salmo 16, 11 lemos: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Não importa o tamanho da luta ou a intensidade do cansaço, na presença de Deus sempre há renovação. Separar um tempo para buscar essa presença, seja em silêncio, em oração ou em adoração, é como entrar em um lugar seguro, onde nada e ninguém pode nos atingir. Ali, somos fortalecidos não pelo que vemos, mas pelo que sentimos vindo do próprio Espírito Santo. Ore assim: Senhor, eu me coloco diante de Ti agora. Enche este lugar com Tua presença. Renova minhas forças, restaura minha alegria e firma meus passos para que eu continue, mesmo nos dias mais difíceis. E quando a presença de Deus nos envolve, até as batalhas parecem menores, porque sabemos que não estamos sozinhos. Um dos maiores atos de fé que podemos praticar é agradecer a Deus antes mesmo de ver o milagre acontecer. Esse tipo de gratidão não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é fiel e está agindo, mesmo que ainda não possamos ver com os olhos naturais. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando agradecemos antes da resposta, estamos declarando que confiamos mais na promessa de Deus do que na situação que enfrentamos. Hoje, faça esse exercício de fé. Agradeça pelo que você ainda está esperando. Agradeça pela cura, pela porta aberta, pela restauração, mesmo que pareça distante. Porque no tempo certo, a realidade vai se alinhar àquilo que Deus já determinou. Ore assim: Pai, eu te agradeço pela vitória que ainda não vi. Agradeço porque sei que o Senhor está no controle e que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu descanso na tua fidelidade e celebro antecipadamente o que o Senhor já preparou para mim. E à medida que agradecemos, nosso coração se enche de paz e a fé se fortalece para esperar sem medo. Existe uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis. É a paz que vem de Deus, aquela que permanece mesmo em meio às tempestades, que acalma o coração e silencia os medos. Em Filipenses 4,7 está escrito: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica aos olhos humanos. Enquanto o mundo espera que estejamos ansiosos ou desesperados, Deus nos envolve com um descanso profundo e inexplicável. Ela é fruto da confiança absoluta de que Ele está no controle e de que nada pode impedir seus planos para a nossa vida. Hoje, abra o seu coração e ore. Senhor, enche-me com a tua paz. Que ela guarde meus pensamentos e meu coração, mesmo quando não entendo tudo o que está acontecendo. Eu descanso no teu cuidado e sei que estou seguro, em tuas mãos. Quando recebemos essa paz, conseguimos enfrentar qualquer luta sem perder a esperança, pois entendemos que não caminhamos sozinhos e que Deus já preparou o caminho da vitória.